Aqui em Itapecerica, infelizmente, uma tragédia aconteceu hoje às 10 para as 9 da manhã, num comício de dois candidatos a deputado, deputado e deputada, de repente desabou uma laje, morreram 9 pessoas e 31 feridos. Ô Marcelo, como é que foi a mecânica da coisa e quantas pessoas estavam aí no momento em que caiu essa laje? Já tinha terminado o comício, o discurso ou coisa parecida? Pois não, Marcelo? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Datena, por volta das 9 horas da manhã, esse comício organizado pela direção da empresa com os dois candidatos a deputado estava prestes a terminar quando essa laje veio abaixo. Boa parte daquelas 70 pessoas que estavam reunidas ali naquele galpão ficaram sob os escombros. Os bombeiros tiveram muito trabalho e 9 pessoas, 5 homens e 4 mulheres, infelizmente, vieram a óbito, Datena. Triste, lamentável. Principalmente porque as obras não estavam dentro da aprovação e regularização da Prefeitura nem do Corpo de Bombeiros. Estava em caminhos de aprovar. A empresa Multitender de fabricação e de locação, logística de containers aí. Aí o momento do atendimento, homens do SAMU, homens do GRAU, do Grupamento Águia, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ajudando a tirar pessoas dos escombros. A laje desabou, é isso, Clara? A laje desabou sobre as pessoas que estavam ali embaixo, é isso? Hein, Clara Deri? Exatamente, Datena, desabou. No meio dessa reunião, ainda tinham pessoas em cima de uma estrutura como se fosse uma espécie de palco e também tinham pessoas em uma arquibancada. A gente tem até um vídeo ali do local que mostra a arquibancada, né? Muitas cadeiras ali em conjunto caídas já. Então muita gente se machucou ali, ficou embaixo dos escombros, inclusive os políticos também. Então muita gente ali ficou ferida, além também dos mortos, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, 31 pessoas feridas até o momento. E segundo o Corpo de Bombeiros também, era uma estrutura mista, também parte metálica, mas toda ali desabou. Só uma perícia vai poder confirmar de fato o motivo desse desabamento, mas a Defesa Civil Municipal já levantou uma hipótese de que aquela estrutura não dava conta, não suportava a grande quantidade de pessoas que estavam ali no local. 70 pessoas, segundo a Prefeitura aqui de Itapecerica da Serra. Primeiro, vamos falar com o Renato Ribeiro, que é advogado eleitoral, não é? Advogado de leis eleitorais. É permitido, doutor Renato, que se faça, de repente, comícios, atos eleitorais dentro de empresa ou não, doutor Renato? Datena, boa tarde. Tragédia essa tão grande, né? Grande. E para a área eleitoral, a rigor não é possível se fazer propaganda eleitoral dentro de empresa. Mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz. E esse é o grande problema, porque desde 2015 as empresas não participam mais do horário político, das doações. Isso ficou entendido não só pela legislação que mudou em 2016, quanto pelo próprio STF, que diz o seguinte: só pessoa física tem título de eleitor e, portanto, só pessoa física vota. A pessoa jurídica, e aí no caso as empresas, elas não participam do processo eleitoral. Então, a rigor, uma situação como essa tem que ser apurada, porque pode ser que ele tenha alugado espaço para fazer uma reunião política, constada da prestação de contas dos candidatos. Essa seria a única hipótese, porque, do contrário, não faz nenhum sentido se fazer um evento político fechado para determinados funcionários, coisas assim, sem que outros políticos tenham esse tipo de acesso. Então, a rigor é uma situação estranha, no mínimo. Mas tem brecha na lei, porque os candidatos podem alegar que eles tinham alugado o espaço e que não estavam fazendo uso da empresa como empresa, e sim como um espaço para fazer. Como sempre, as leis brasileiras são muito benevolentes às pessoas que transgridem a lei. Mas os dois candidatos, eles responder por algum crime eleitoral depois disso ou não? Podem sim, e especialmente naquilo que nós chamamos de abuso de poder econômico, né? Se tem algum tipo de financiamento empresarial em campanhas, e tudo leva a crer, pelo menos pelo que se sabe que seria o caso, eles podem responder sim, se a Justiça Eleitoral entender também da mesma forma com que preliminarmente a gente tem essa impressão, justamente que pode haver sim a responsabilização. E essa responsabilização se dá de muitas formas, né?
a inelegibilidade por 8 anos nos termos da lei da ficha limpa, a cassação de mandatos caso sejam eleitos. Então são várias penalidades, além das penalidades da justiça comum. Caso ficar comprovado que algum político tenha colocado pessoas em risco, seja de alguma forma responsável, ainda que por negligência, da integridade física dessas pessoas, então também seriam responsabilizados aí na justiça comum como qualquer cidadão. A empresa, se estivesse funcionando no momento em que aconteceu o comício, de uma maneira, não digo que normal, porque devia ter gente assistindo o comício, mas estivesse funcionando como funciona normalmente, a empresa responderia com que tipo de sanção? Responde nas leis trabalhistas. Então, muitas vezes a gente tem situações de problemas de acidentes de trabalho. Dentro de uma empresa se infere que quando o trabalhador se machuca dentro de uma empresa, ele está sofrendo um acidente de trabalho. Então, se tivesse uma situação normal de funcionamento, nós teríamos aí uma situação até grave de acidente de trabalho, levando a indenizações, também responsabilizações por parte dos empresários e da própria empresa, da pessoa jurídica. Obrigado, então, doutor Renato. Foi um prazer falar com o senhor mais uma vez.